Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Annelise Trindade Aranguren e hoje a gente vai trabalhar um pouquinho com material estruturado. Por que o material estruturado é importante? Bom, em primeiro lugar, nós vamos ver o que significa um material estruturado. Então, material estruturado é aquele material onde as peças, né, possuem atributos. Muito bem. O que são esses atributos? São características próprias e únicas. Então, é muito importante a gente trabalhar isto para a criança adquirir os conceitos de comparação, para depois ela conseguir fazer a classificação. Então, quando a gente pensa em material estruturado, imediatamente a gente pensa nos blocos lógicos. Sim, tranquilo. Só que os blocos lógicos, ele é um material com bastantes peças, né? Então é bom que a gente comece a trabalhar com material estruturado com menos peças para depois chegar nos blocos lógicos, certo? Porque às vezes o pessoal já começa a trabalhar direto com os blocos lógicos, mas se esquece que a gente tem que vir um pouquinho antes deste material. Então aqui, pessoal, a gente pode criar materiais. Aqui eu criei alguns e eu vou mostrar assim para vocês. Então aqui eu criei um bem simples. Ó, esse aqui só tem 4 peças, certo? Então vamos ver quais são os atributos então dessas pecinhas aqui. Então o que são atributos? Atributos são as características. Então, quais características nós temos aqui? Nós temos tamanho, nós temos tamanho e cor, porque a forma ó, é a mesma, certo? Então, aqui não entrou forma. Então, só entrou tamanho e cor. Daí, em primeiro lugar, a criança vai brincar com isso, né? Ela vai se apropriar, então, dessas peças. Ela pode brincar à vontade. Depois a gente vai perceber que ela mesma vai começar a classificar, não é? Mas antes de classificar, ela vai comparar, desculpa. Então, ela vai começar a comparar, né? Ela vai ver que tem tamanhos diferentes, ela vai ver que tem cores diferentes. E aí ela vai começar a classificar. Então, primeiro ela precisa comparar. Então, aqui, gente, ela pode classificar de duas formas diferentes. Ela pode classificar, então, separando, né? Então, ela vai separar, formar conjuntos diferentes. Então, aqui ela vai separar, então, no conjunto dos grandes e o conjunto dos pequenos, certo? Então, aqui ela classificou em dois conjuntos, né? No grande e o pequeno. Mas de que outra forma ela pode classificar? Pelas cores. Então, ela pode fazer um outro conjunto diferente pelas cores, certo? E a partir daqui, a gente pode começar a trabalhar com a criança também as operações, né? Antes das operações, tem uma série de atividades que a gente pode ir fazendo que eu vou deixar para os próximos vídeos, tá? Então, por exemplo, aqui, o que a gente pode fazer com a criança? A gente pode deixar ela brincar bastante, né? E a gente pode retirar uma peça, né? E aí perguntar para ela qual é a que está faltando, tá? Então é a percepção depois que ela já comparou, né? Outra coisa que a gente pode fazer, outra atividade que a gente pode fazer é uma atividade de dar, por exemplo, dar uma sequência, né? De fazer tipo um dominó, dar uma sequência e colocar um atributo. Esse aqui é um jogo bem simplinho, né? Colocar um atributo que seja semelhante a esta peça. Então, ela vai me continuar. Então, esse é um jogo que a gente pode fazer e ele é bem interessante.
Então, por exemplo, se eu começar por esta peça, né? Então, a criança pode vir e colocar esta... Bom, eu tô aqui, né? Eu tô nesta peça. A criança pode vir e me colocar esta peça aqui. Então, qual foi o atributo que ela utilizou? Ah, o tamanho. Vou deixar aqui. Agora eu quero continuar. Então, o que mais eu posso colocar? Ah, eu posso colocar este aqui. Qual é a semelhança? Então, eu posso dizer uma semelhança, duas semelhanças. Esse aqui é bem simplinho, não dá para explorar muito isso. Então, aqui, o que ela usou? Ah, ela usou a cor. E aí, a outra, né, coloca... Então, aqui ela usou o tamanho. Então, aqui a gente usou, então, estes atributos. E a gente vai, como se diz, fazendo, então, essa sequência aí de semelhanças, né? A gente pode dizer uma semelhança, somente duas semelhanças, três semelhanças. E por aí vai, dependendo da quantidade que tem as peças do jogo estruturado de vocês. Aqui eu preparei um outro também. Esse aqui é um outro joguinho. Vamos ver se vocês conseguem ver. Então, aqui eu tenho um outro joguinho. Um outro jogo estruturado. Então, de novo, a criança vai manipular, ela vai brincar, fazer desenhos aí, né? Carrinhos e tal. E depois ela vai, então, comparar. Então, para ver o que tem aí de semelhante, de diferente, para depois classificar. Então, no momento que ela for classificar, ela vai começar a separar em pequenos grupos. Então, de que forma ela pode, então, formar grupos com essas peças? Então, por exemplo, aqui até já formei, ó. Ela pode formar aqui os quadrados, né? Então, um grupo só dos quadrados e um grupo dos círculos, né? Então, quadrados e círculos. Mas o que mais ela pode fazer? Ah, ela pode separar também por cores. Então, aqui ela vai separar por cores. Então, vamos aqui, ó. Os verdes, os pretos, que não tá aparecendo, e os azuis. Então, aqui ela conseguiu 3 grupos diferentes. Então, o que ela vai perceber? Que aqui nós encontramos o quê? Cores, são cores e são figuras geométricas. Então, ela vai perceber isso. Eu terminei aquele outro lá, mas eu não concluí uma coisa importante que a gente pode trabalhar lá. Aliás, em todos eles, né? A adição, a multiplicação. Então, por exemplo, aqui, ó, só concluindo aqui o primeiro, ó, eu tenho 2 atributos aqui, né? Tamanho e cor. Então, 2 vezes 2, 4. Então, eu tenho que ter 4 pecinhas, porque eu atribuí 2 cores e 2 tamanhos. Então, 2 vezes 2, 4. Então, são 4 peças. E lembrando que o material estruturado, nenhuma peça se repete, tá? Elas são únicas. Aqui, o que nós temos? Nós temos cor, então nós temos duas, vamos ver aqui, vou pegar aqui, cada um, eles não se repetem. Aqui nós temos 3 cores, então nós trabalhamos com as cores e trabalhamos com as formas, 2 formas. Então, quantas peças eu tenho que ter aqui, né? Se eu tenho 3 cores e 2 formas, eu tenho que ter 6 peças. Então, de fato, eu tenho aqui 6 peças únicas, cada uma delas, né? Então, como eu já falei, elas não se repetem. E aí, a gente também pode trabalhar aquele... Hoje eu tô vendo aqui com vocês o dominó. Então, a gente pode fazer o dominó com uma semelhança. Então, por exemplo, eu vou começar aqui com o meu quadrado verde. Então, a criança, por exemplo, né? Cada uma, elas vão ter ali as peças delas.
Então, como que ela pode continuar este dominó das semelhanças? Uma semelhança, poderiam ser duas. Então, ela pode colocar o círculo verde. Por que ela pode colocar? Qual foi a semelhança que ela usou? A cor. Muito bem, ela usou a cor. O que ela pode fazer agora? O que eu posso fazer? Posso continuar aqui. Por exemplo, qual foi a semelhança que ela utilizou? A forma. Posso continuar aqui. Qual foi a semelhança que ela utilizou? A cor. E por aí a gente vai fazendo, então, o nosso dominó. Aqui eu tenho outro joguinho, esse aqui eu fiz também. Esse aqui é das carinhas, bem legal esse. Este aqui, então, primeiramente a gente vai... Deixa eu colocar eles todos para frente, assim, para vocês enxergarem legal. Vamos ver se vocês conseguem primeiro enxergar, né? Para depois... Aqui. Vamos ver se vocês conseguem ver quais são os atributos que eu utilizei aqui neste material estruturado. Quais foram os atributos que eu utilizei? Eu utilizei cor e utilizei feliz ou triste, não é? Então, aqui, vamos ver. O atributo ser feliz ou triste foram 2. E as cores foram 3. Então, 3 vezes 2, 6. Então, eu tenho que ter 6 pecinhas únicas, cada uma diferenciada da outra. E aí, a gente pode brincar também. Então, a criança ela pode me classificar, não é? De duas maneiras. Então, como é que ela pode fazer? Ela pode formar um conjunto. Vamos ver aqui. Só das carinha alegre. E outro conjunto. Deixa eu pegar aqui direitinho. Tá difícil. E o outro conjunto das carinhas tristes, ó, tá? Então, aqui ela me classificou este conjunto. Qual é o atributo? Ser feliz. E este aqui, estar triste. Qual é o próximo que ela também pode formar? Por cores. E aí, ela vai me formar 3 conjuntos diferentes, não é? Então, ela vai me formar amarelo, não importa se é triste ou feliz. Ela vai me formar o rosa e ela vai me formar o azul. Então, aqui, gente, o que nós podemos também explorar? A mesma coisa. Então, se eu tenho 2 atributos, vamos deixar bem separadinho aqui. Fica aqui bonitinho. Eles não querem parar. Então, aqui. Então, se eu usar, então, esses atributos, o que eu enxergo ali, né? Eu posso usar, então, 3 vezes 2, como eu já falei, 6. E também posso fazer aquele dominó interessante, né? Então, por exemplo, eu posso começar com esta peça. E aí, eu vou pedir para que a criança continue, não é? De forma que tenha apenas uma semelhança. Então, por exemplo, essa aqui, ela pode me dar esta aqui. Então, a semelhança é ser alegre. Como que ela pode continuar ainda com uma semelhança? Ah, ela pode pegar esta peça. Pode. Qual é a semelhança que ela usou? Ser amarelo. E por aí vai. Então, a gente vai formando aí também o nosso dominó, certo? Então, a gente pode explorar bastante. Aqui
Aqui nos blocos lógicos, como eu falei, ele já é um jogo onde nós temos, então... Agora a gente vai ver quantas peças tem os blocos lógicos. Então, isso aqui, gente, ele já requer um pouco mais de tempo para a criança explorar, brincar, pegar, sentir, não é? Por quê? Porque a gente já sabe que nos blocos lógicos nós temos quantos atributos aqui? 4 atributos. Quais são eles? Forma, cor, tamanho e espessura. Então, são 4 atributos aqui. E aí, a gente vai ver quantas formas a gente tem. 4 formas. Não vou pegar todas aqui, mas nós temos aqui 4 formas. Certo? E mais uma. Então, aqui nós temos 4 formas. O que mais nós temos? 3 cores diferentes, não é? Que é o azul, o amarelo e o vermelho. Nós temos 2 tamanhos diferentes, então, que é o grande e o pequeno. E nós temos a espessura, o grosso e o fino. Então, vamos ver quantas peças a gente tem aqui, se eu tenho esses atributos. Vamos ver? Formas, são 4 formas. Então, 4 vezes 3 cores, vezes 2 tamanhos e vezes 2 espessuras diferentes. Então, quanto é que dá isso? 3 vezes... Bom, vou começar pelo primeiro que eu falei, né? Pelas formas. Então, 4 formas. Então, é 4 vezes 3, que são cores, vezes 2, que são os tamanhos, e vezes 2, que são as espessuras. Então, a gente vai multiplicar. Isso vai dar quanto? 48. Então, eu tenho 48 peças. Então, é muita peça, né, para a criança explorar. Então, a gente pode, depois que a criança já mexeu com todas elas, a gente pode, não vou tirar todas daqui, a gente pode colocar, né, no chão, né, é bem legal da gente fazer isso, colocar no chão, a gente tira uma peça e pergunta para a criança qual peça está faltando, né? Outra que a gente pode fazer, então, como hoje eu estou trabalhando aí o dominó, aqui sim a gente pode explorar bastante o dominó. A gente pode fazer com uma semelhança, a gente pode fazer com 2 semelhanças, a gente pode fazer com uma única diferença, com 2 diferenças. E olha, gente, eu já fiz isso aqui até no ensino médio e eles, né, meio que apanham aí para fazer. Então, por exemplo, aí vamos fazer só uma rápida aqui pra gente ver como é que funciona. Então, por exemplo, eu vou começar aqui. Então, cada criança aí vai ter um punhadinho de peças e vai, né? Vai, uma de cada vez, vai colocando a sua peça. Então, por exemplo, aqui eu comecei com... aí eu começo, né? Comecei com esta peça. Eu quero somente uma semelhança. Uma semelhança. Tenho várias peças. Então, por exemplo, se a criança colocar esta aqui, tá valendo? Ó, eu disse apenas uma semelhança. Então, qual é esta única semelhança? É a cor, porque o tamanho é diferente, a espessura é diferente, a forma é diferente. Então, aqui tá valendo apenas uma semelhança, que é a cor. Agora, vamos supor que a criança... Deixa eu ver uma aqui. Apenas uma semelhança. Eu quero pegar uma aqui interessante. Por exemplo, aqui.
Se ela pegasse esta pecinha para continuar o dominó, ela estava valendo? O que vocês acham? Eu quero apenas uma semelhança. Não, né? Porque aqui eu tenho mais de uma semelhança. Então, o que eu tenho aqui de semelhança? É círculo igual e é fino também. Então, aqui eu tenho mais de uma semelhança. Então, essa pecinha aqui não estaria valendo. E aí a criança vai vendo e olha, com todas essas peças aqui, esse aqui sim dá para explorar bastante. Mas antes da gente chegar nesse, a gente tem que explorar com peças com menor quantidade, certo? Para que ela consiga construir todo esse raciocínio lógico matemático, certo? Então, gente, por hoje aí foram algumas dicas, então. Espero que vocês tenham gostado. Grande abraço!